E aí, gente, esse aqui é o primeiro vídeo numa nova série onde a gente vai estar estudando e aprendendo como que a gente pode entender mais da nossa Bíblia. Obviamente, esse canal ele serve para eu poder ensinar coisas extremamente importantes em relação à palavra de Deus. A gente vai estudar vários livros, a gente vai fazer muitas coisas, porém, uma das maiores dificuldades que tende a acontecer é pessoas tendem a criar certas suposições ou certas crenças ou doutrinas baseadas numa falsa ou eu não vou nem dizer falsa, porque não é que as pessoas estão fazendo talvez de propósito muitas vezes, mas é uma interpretação errada da palavra de Deus, da Bíblia. Então, o que eu queria fazer? Eu queria que a gente pudesse dar uma olhadinha em relação a como é que você pode estar estudando a sua Bíblia. Com uma forma que talvez ela vá ser um pouquinho diferente do que talvez você aprendeu na sua igreja e o seu pastor talvez lhe ensinou, outros vídeos que você assistiu, mas na minha percepção, essa é a melhor forma de estudar a Bíblia, de forma onde você venha a conseguir ler a sua Bíblia e entender o que ela está dizendo. Então, obviamente, eu quero explicar. Essa série ela veio de um livro que eu estudei que me ensinou bastante em relação a como interpretar corretamente a palavra de Deus. É um livro chamado Entendendo a Sua Bíblia. Ele vai estar aqui embaixo na descrição se você quer dar uma olhadinha e ler ele. Muitas das ideias que eu estou obviamente trazendo aqui, ele veio em estudo de outros livros, de outros sites de pesquisa, vários ensinamentos em relação à palavra de Deus, meu tempo no seminário e também o estudo desse livro e minha própria experiência lendo a palavra de Deus. E eu cheguei à conclusão até agora que essa é a melhor forma de você ler a sua Bíblia. Então a gente vai começar o primeiro vídeo muito simples. Eu espero que hoje seja curto, mas se você tem alguma dúvida, fique à vontade, pode jogar nos comentários e eu vou ao máximo tentar responder você aí nos comentários mesmos, ou talvez até a gente pode criar outro vídeo onde eu possa responder algumas dúvidas para vocês que vocês possam ter em relação a isso aí. Mas a ideia de hoje, eu queria explicar um pouquinho o que a palavra hermenêutica significa, que é a base do que a gente vai estar aprendendo hoje. E eu quero responder a pergunta que muitas pessoas têm, que é aquela pergunta, aquela dúvida que muitas pessoas elas estão estudando a Bíblia e elas falam tipo, tá bom, eu tô lendo isso aqui, eu estou lendo as palavras, eu sei que isso aqui é a palavra de Deus, mas eu não estou entendendo o que isso aqui está dizendo. Eu não tenho a mínima ideia do que isso aqui quer dizer, eu não tenho base suficiente para poder dizer para você o que está sendo descrito aqui, então eu não posso aplicar na minha vida. E essa é a dúvida que eu quero meio que tratar hoje e para a gente entender onde você deve ir, qual é o primeiro passo, porque o negócio é, né, se você vai começar a jornada, a direção que você está caminhando importa bastante. Então, se você começa na direção errada, o resto da jornada vai estar errada. Então, o objetivo é a gente começar na direção correta. Então, vamos lá. Algumas questões que eu vou querer responder com esse estudo primeiramente, qual é o significado desse termo hermenêutica? Quais são as duas opções de hermenêutica? E também qual é a melhor, obviamente, né? Por que o termo normal é mais apropriado do que literal? E eu vou estar explicando isso já já quando a gente for entrar nisso. Das duas opções de hermenêutica, qual é a mais apropriada, como eu acabei de falar, e quais razões a gente tem para levar ela como a mais apropriada. Vamos começar primeiramente entendendo algumas suposições bíblicas, porque obviamente quando a gente lê a Bíblia, a gente pressupõe várias coisas. Alguns fatos com relação à palavra de Deus que a gente já precisa entrar estudando ela, já entendendo. Primeiramente, que é a inerrância e a autoridade das Escrituras. A gente entende que a Bíblia ela não tem erro e ela é 100% autoridade sobre a nossa vida. Eu sei que talvez você tenha algumas dúvidas em relação a isso aí. Infelizmente, esse não é o vídeo da gente poder responder essas dúvidas, mas eu amaria um dia poder explicar, talvez, por que que a Bíblia ela é a autoridade e por que a Bíblia não tem erros. Isso aí é extremamente importante. O segundo ponto é o propósito de Deus. A segunda pressuposição que eu quero que você tenha é que o propósito de Deus com a Bíblia é comunicação clara com o seu povo. É comunicar claramente. Muitas pessoas acham que o propósito da Bíblia é lhe confundir ou
sei lá, fazer você... Tem aquela ideia de que você nunca vai conseguir entender as coisas de Deus. Isso não faz sentido, porque se essa fosse a verdade, não teria a palavra de Deus para nos explicar o que Deus está tentando falar com a gente. Então Deus ele quer comunicar essas coisas com clareza para a gente, e é por isso que ele tem um livro bem extenso em relação a isso. E por último, a diligência devida e humilde quando se trata de estudar a Bíblia. Nesse processo, tudo que você vai fazer aqui, o que eu quero que você faça é que você tenha uma certa diligência e uma humildade quando você está estudando a palavra de Deus. Diligência no sentido de você cautelosamente, de forma adequada, meticulosa, estudar, examinar as escrituras, como a própria palavra de Deus vai falar pra gente, e também de forma humilde. Muitas vezes a gente chega com essas próprias ideias, você talvez já chegou aqui no canal já achando que você sabe exatamente o que você crê e acabou-se. Então você talvez não tenha esteja aberta ao que Deus vai realmente querer falar a você. Obviamente esse não é o intuito. Então, ouvidos abertos, coração aberto, para realmente receber o que Deus está tentando falar com a gente. O que a palavra dele está tentando falar com a gente. Tá bom? Agora vamos lá para o método de interpretação. Tá bom? Depois que você decide sobre os fatos com relação à Bíblia, a próxima decisão relacionada é qual é o método de interpretação apropriada que você realmente deve utilizar, que é de onde vem a palavra hermenêutica. A hermenêutica ela é um termo grego e ela simplesmente significa a ciência ou a técnica de interpretação de textos. É isso que ela significa. É a forma pelo qual, a técnica que você usa, os fatos que você usa para interpretar aquilo que você está lendo, para qualquer coisa. Mas, obviamente, a gente está usando essa palavra aqui para a palavra de Deus. Agora, existem duas formas de hermenêutica, duas hermenêuticas, duas formas de interpretar a Bíblia. Número um é a hermenêutica alegórica, ou conhecida mais popularmente como simbólica, tá bom? Essa opção ela busca um sentido mais profundo no texto do que a mensagem que o autor ele realmente quis transmitir. Então ele vai buscar um sentido a mais, algo mais profundo. Eu vou dar alguns exemplos já já. Mas a segunda forma de você interpretar a palavra de Deus, a segunda hermenêutica, é a literal, a hermenêutica literal. Ou como a gente gosta de chamar, e vou estar explicando já já, hermenêutica normal, literal normal. Essa opção ela compreende o significado das palavras como elas foram exatamente escritas, sendo interpretada literalmente e ignorando qualquer significado simbólico que venha a ter. Essas são as duas formas. Então, a literal você leva o que as palavras estão dizendo, literalmente o que elas estão querendo dizer. E eu vou explicar já já isso aí pra gente. Mas alguns exemplos disso aí que a gente pode ter. Você pode pegar uma frase como ou não, a igreja fica do lado da feirinha, tá bom? A igreja fica do lado da feirinha. Se você vai ler isso de forma literal, você vai entender o quê? Que a igreja ela fica do lado da feirinha. Ok? Ela vai ficar literalmente do lado da feirinha. Então, isso é uma descrição, você está levando aqui literalmente. Mesmo se talvez ela não fique exatamente colada do lado, ela ainda é normal você falar que ela fica do lado, se é talvez na próxima rua ou algo do tipo. Ela fica do lado da feirinha, ou talvez atravessando a rua, mas é isso que ela quer dizer. Agora, se você for ver isso de uma forma simbólica, alegórica, a pessoa pode falar, cara, a igreja fica do lado da feirinha. E você vai pensar, caramba, cara, o que ele quis dizer com essas palavras? Quando ele fala lado, o que ele quer significar com lado? Ele fala lado em relação a igreja sendo o corpo de Cristo, a feirinha sendo o mundo. E quando ele está falando dessa igreja, ele está querendo dizer que a igreja está se adequando demais à feirinha, ao mundo. Então, quando ele está querendo dizer isso, ele está querendo falar que a igreja está se mesclando demais com o mundo. Então, eles estão lado a lado. Vocês estão vendo onde a gente está indo com isso, né? Na verdade, a gente não está indo em lugar nenhum, porque não tem como. Você está levando para um lugar onde a pessoa que falou aquela mensagem nunca intencionou para aquilo chegar àquele ponto. E você tem muita gente que talvez vá fazer isso com muitas coisas. Um versículo muito comum que eu gosto muito de usar quando eu estou falando desse exemplo, e você pode abrir aí comigo,
Aqui no canal você vai abrir a sua Bíblia, então fique à vontade. Se você quer um tempinho para abrir sua Bíblia, dê uma pausa e abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, versículos 6 e 7. E se você talvez não está com sua Bíblia, você pode dar um pausa, você pode ir lá pegar, pode pegar seu caderno, suas anotações, se você quiser. Mas se talvez você não tenha com a Bíblia agora no momento, você não quer ter que pesquisar na internet, eu vou colocar aí na tela para vocês poderem ver, tá bom? Mas Isaías 11, versículos 6 e 7, ele vai falar o seguinte, ele fala: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Cara, que versículo doido. Você já leu esse versículo, você talvez já ficou bastante confuso, ou se você talvez nunca leu pela primeira vez, você talvez está confuso agora, já do começo. Mas para as pessoas que elas vão ler, a maneira que você vai ler esse versículo das duas formas, né? Para quem vai ler esse versículo de uma forma literal, os animais, os eventos que estão descritos aqui, eles são reais. Eles vão realmente acontecer como eles estão sendo descritos. Ele está descrevendo aqui um tempo que vai existir uma paz onde literalmente o lobo ele vai viver com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. Talvez muito próximo ao que a gente teve no Jardim do Éden, né? Mas a ideia aqui, literal, é que isso vai acontecer. Vai existir um tempo onde vai existir uma paz, onde todas essas coisas vão realmente existir naquele momento. Agora, para a pessoa que vai ler isso de uma forma alegórica, ela pode argumentar que isso não vai acontecer literalmente. Isso é simplesmente uma alegoria, um símbolo, uma analogia talvez para descrever, representar temas mais amplos como paz e harmonia e tranquilidade. E talvez você pode até ir mais longe a fundo com os símbolos aí. Você pode ver o lobo como sendo Satanás, o cordeiro como sendo Jesus e o leopardo sendo talvez um reino aí humano, enquanto o bode é... E você pode ir a fundo. E uma das dificuldades com esse tipo de hermenêutica é que, assim, cada pessoa pode determinar o próprio símbolo da sua experiência, talvez. E é uma das dificuldades em relação a isso aí. Mas, talvez o versículo possa estar literalmente falando que vai acontecer isso aí, mas isso também nos mostra quanta paz e quanta harmonia vai ter naquele momento e quão maravilhoso, obviamente Isaías está falando de um futuro ainda que vai acontecer, mas, cara, vocês estão entendendo mais ou menos como isso acontece, né? Agora, deixa eu explicar um pouquinho antes da gente seguir mais a fundo, porque quando eu falo hermenêutica literal, o que eu quero dizer é hermenêutica normal, literal normal, é o termo que eu vou sempre usar. Talvez eu nem fale literal, eu fale normal, interpretação normal. E o que eu quero dizer com isso aí é que não é que esteja ausente de figuras de linguagem. Você pode ainda usar, porque a hermenêutica normal ainda usa figuras de linguagem para ser entendida. Então isso qualifica ainda como comunicação literal normal. É feito uma pessoa falar: estou morrendo de sede. Isso não é simbólico ou alegórico. Isso é literal, normal. Não é que a pessoa está literalmente morrendo de sede, mas ela está usando uma figura de linguagem para literalmente falar que ela está com muita sede. Entendeu? Isso é uma figura de linguagem. Então, eu estou com a fome de um leão. Ele não literalmente está com a fome do leão, mas isso também não quer dizer que é simbólico ou alegórico isso. Simplesmente ele está usando uma figura de linguagem para descrever a literal fome que ele tem. Então, isso aí entra em figura de linguagem, isso aí entra em hermenêutica, interpretação normal, literal. Agora, como é que a gente pode reconhecer quando é que uma frase ela realmente é usada como figura de linguagem, obviamente, né? E realmente não está literalmente morrendo de sede, mas é uma figura de linguagem onde é normal utilizar aquilo ali para descrever algo que realmente está acontecendo. Duas palavras muito simples que são usadas, que é usus loquendi, ok? Que no português, uso local. Só palavras mais
bonitas para a gente estar usando aqui, para vocês verem o nível de inteligência que está acontecendo nesse canal. Mas o que significa é o uso local. O que isso quer dizer? É o uso das palavras na sua localidade natural. Então, como é que aquelas palavras, aquela frase, o que ela quis dizer para aquele povo naquele momento. Então, para isso, obviamente, você precisa cuidadosamente estudar o uso de certas palavras e termos na época onde aquelas palavras, aqueles termos foram escritos, ditos, vividos, ok? Que vai dar pra gente o significado preciso do que aquilo quer dizer. Na Bíblia a gente tem muito isso aí. Então, muitas figuras de linguagem que não é simbólico, ele não está querendo falar uma coisa a mais, mas é uma maneira de falar aquilo exatamente que ele está querendo falar aquilo naquele momento. Mas ele está usando uma hipérbole, ou ele está usando uma metáfora, alguma coisa que vai ajudar a pessoa talvez a entender a magnitude do comentário, ou talvez não confundir as pessoas, ou talvez até se relacionar, porque está usando a mesma figura de linguagem, como a gente fala hoje em dia. Se você é do Nordeste, se você é do Sul, você vai usar certas terminologias que as pessoas que moram perto de você, que convivem com você, vão entender. Não é uma alegoria, um símbolo, mas é uma maneira que você fala as coisas. Eu sou aqui do Nordeste e, cara, tem muito ditado aqui que é esquisitão. Mas assim, não é simbólico, é simplesmente. Você pode ver uma das frases que eu tenho até aqui anotada aqui, que é onde Judas perdeu a bota. Não é uma alegoria, não é analogia, é simplesmente uma forma de você falar algo diferente para você provar o seu ponto, mas é uma figura de linguagem também, tá bom? Mas é isso que significa. Agora, obviamente vocês estão deduzindo aí, da maneira que eu estou falando aqui, que a hermenêutica que faz mais sentido usar quando a gente estuda a palavra de Deus é a hermenêutica literal, a literal normal, a interpretação literal normal. Por quê? Tá bom? Por que que a gente deveria utilizar esse tipo de hermenêutica para estudar a Bíblia? Eu acredito que tem 3 razões que simplificam isso aí, que ajudam a gente a entender um pouquinho em relação ao porquê utilizar isso aí. Primeiramente, a razão bíblica. Cara, todas as profecias até então que a gente vai encontrar na Bíblia, elas foram cumpridas literalmente. Então, Isaías 7,14. Jesus nasceu de uma virgem, literal, na cidade de Belém, Miqueias 5,2. Se as profecias em relação à primeira vinda de Jesus, elas são elas são literais, perdão, se elas falam literalmente o que elas estavam falando e foram cumpridas de forma literal, então a segunda vinda de Jesus, ela vai ser da mesma forma. Não tem, biblicamente, motivo para a gente entender de forma contrária ou de forma diferente. Não faz muito sentido a gente pegar metade da Bíblia e ver literalmente, ou ver algo literal que a pessoa está querendo falar, e depois em outro lugar a gente fazer, não, mas aqui não é literal. Porque a Bíblia não nos mostra já uma interpretação literal da forma que ela é revelada e cumprida ao longo de forma histórica. Então isso faz muito mais sentido para a gente entender, principalmente quando a gente vê profecias. Isso ajuda muito a gente a entender isso aí. Então a razão bíblica, a segunda é a razão lógica. Se alguns textos da Bíblia eles não significam o que eles querem dizer literalmente, mas tem um significado mais alegórico, mais profundamente figurativo, vamos dizer, quem é que determina esse significado? Quem é que diz? Qual é o símbolo que é o correto? Qual é a alegoria que realmente, qual é a interpretação alegórica que realmente é verdade? Aqueles que estudaram mais da palavra de Deus, aqueles que tiveram experiências mais memoráveis, aqueles que fizeram mais seminário ou fizeram mais EBDs ou sei lá. Então fica um pouquinho difícil. Dessa forma, a objetividade da Bíblia ela meio que se perde. Ela meio que não ajuda você a entender o que aquilo quer dizer. Você pode abrir aí mesmo, eu não tenho isso aqui, mas Zacarias 14, versículo 4. Eu tendo a gostar de utilizar, eu sou pastor de jovens, se você não sabia disso aí, eu tendo a gostar de usar a NVI,
quando eu faço essas coisas, mas se você prefere outra versão, fica à vontade. Mas Zacarias 14, versículo 4, olha o que ele fala. Ele fala, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Pega um versículo desse, ok? Como é que a gente deve interpretar isso aí? De forma alegórica, de forma de forma literal, quem é que decide o significado disso? E outra, se é algo alegórico, se isso realmente não vai acontecer, na segunda vinda, os pés de Cristo estarão sobre o monte da oliveira e realmente a terra vai se dividir, se isso aí não vai literalmente, fisicamente acontecer, quem é que define o significado disso aí? Eu já ouvi várias versões disso. De como talvez isso já aconteceu, está acontecendo agora, vai acontecer, mas não fisicamente. Quem é que define isso aí? Que provas bíblicas a gente tem para poder descrever isso aí? Então a gente tem a razão bíblica, a razão lógica e a razão filosófica, que é para mim a melhor. Deus quis dizer o que ele quis dizer. Não tem outra maneira. Deus quis dizer o que ele quis dizer. Se Deus deseja se comunicar com a gente, por que ele vai criar uma língua, uma linguagem enigmática para entender o que ele quer dizer? Por que ele vai criar um passo a mais, uma complicação a mais para poder existir uma interpretação mais espiritual do bagulho? Isso aí não entra na minha cabeça. Eu já tentei deduzir isso de muitas formas, eu já visitei várias igrejas, eu já assisti muitas coisas, já li muitos livros em relação a isso aí. E uma das coisas que eu não entendo, a motivação por trás da falta de clareza de Deus quando se trata disso. Isso é uma das coisas que para mim meio que se perde. Então você tem aí a razão bíblica, a razão lógica e a razão filosófica. Eu vou dar uma bebidinha, gente, de água. Vamos lá, dá uma respirada aí, pega um copo d'água. Vamos lá que a gente tá acabando. Então, já que a gente já entendeu em relação a isso, se tem alguma dúvida, você já pode ir mandando aí nos comentários, mas o mais importante da hermenêutica literal. Por quê? Qual é a importância de utilizar a hermenêutica literal? A gente viu os motivos por que devemos, mas qual é a maior diferença que faz na sua vida, na minha vida? Porque você pode talvez estar se perguntando, cara, tá bom, beleza, show. Mas o que isso muda na minha vida, cara? Porque eu não posso só abrir a Bíblia, ler e acabou-se. Beleza? Eu vou lá nos domingos, curto o sermão do meu pastor. Ele é o pastor, ele sabe interpretar melhor do que eu, então deixa ele fazer e acabou-se. Por quê? Porque existe uma confusão bem grande quando a gente não sabe interpretar a Bíblia corretamente. E para mim, a maior importância, a maior diferença que faz você interpretar a Bíblia de forma literal é a forma como você consegue distinguir entre a nação de Israel e o corpo de Cristo. A nação de Israel, estou falando a nação física de Israel, os descendentes de Jacó. E se você não sabe disso aí, vai estar estudando isso depois também, explicando para você mais como isso acontece. Mas a nação física estabelecida começou com Abraão, foi seguindo, se tornou uma nação grande, a nação descendente de Jacó, descendente de Abraão, diferente do corpo de Cristo, que é o que a gente tem hoje, que é o que Paulo ele vai descrever nas cartas dele no Novo Testamento, onde o corpo de Cristo só aparece depois de Atos 9, que a gente vai encontrar isso aí. Qual é a diferença entre aí? Israel é a nação física, foi dada por Deus uma terra, a terra de Canaã, a terra prometida, um reino através de Davi, e prometeu que este reino haveria de durar para sempre, é o que a gente vai enxergar na Bíblia. Se você quiser abrir em Romanos 9, aí comigo, deixa eu abrir aqui para vocês, Romanos 9, eu já deveria ter esses versículos prontos, desculpa gente, esse é meu primeiro vídeo, então eu estou aprendendo aí agora o que eu devo ou não devo ter preparado em relação a versículo bíblico. Obviamente eu estou com minhas anotações aqui, tudo pronto,
Mas tem algumas coisinhas que eu estou aprendendo. Mas Romanos 9, versículos 4 a 5, ele fala: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, uma palavra muito interessante, é as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Falando de muitas coisas aqui direcionadas ao povo de Israel. Versículo 5, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Muito forte esse versículo falando do povo de Deus, Israel, a nação santa. Aí você vai ter o corpo de Cristo descrito de uma forma um pouquinho diferente, onde a gente vai encontrar. É um organismo não físico, o corpo de Cristo, tá bom? Como a gente vai ver descrito na palavra de Deus enquanto a gente está estudando mais e mais. Esse não é o vídeo que eu vou explicar totalmente isso, mas é uma coisa que eu quero que você comece a pensar. Porque talvez na sua igreja você nunca viu diferença, talvez ninguém disse para você que existe diferença. Uma das coisas que a gente mais escuta é que o corpo de Cristo é Israel espiritual hoje. Será que isso é verdade? Quando a gente estuda a Bíblia de forma literal, normal, a gente entende isso realmente é o que a Bíblia ensina pra gente? Ou é talvez algo que as pessoas estão levando de forma mais alegórica, que alguém, através da sua própria interpretação, decidiu que é assim? É importante a gente entender isso aí. Mas são compostas de todas as nações, nem judeu nem gentil, como a Bíblia vai descrever pra gente, e não é limitado a um pedaço de terra particular, como a gente viu aí com Israel, a nação de Israel. Você vai abrir aí em Efésios 2:13. Efésios 2:13, onde ele vai falar pra gente: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Algo um pouquinho diferente aí, que os gentios eles agora foram aproximados. Efésios 3:28 a gente vai ver. Próximo capítulo, só pular um pouquinho para o lado, você pega aqui, ó. Opa! Me perdoe. Romanos 10:12. Eu não sei de onde eu peguei Efésios 3:28. Nem tem Efésios 3:28, se eu não me engano. Mas Romanos 10:12. Ok? Como vocês disseram, eu não sou expert nisso aqui de gravação, essas coisas, ok? Mas Romanos 10:12 ele fala: não há diferença entre judeu e gentil. Cara, você não vê isso em mais nenhum lugar da Bíblia. É doideira isso aí. Depois a gente vai entrar nisso aí. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Bem diferente quando a gente vai ver de como se tratava com a nação de Israel. Então a maior diferença que a gente vê quando a gente vai estudar a Bíblia de forma literal normal é essa diferença. Pessoas que elas vão abordar a Bíblia com método não literal, o método alegórico, simbólico, elas vão enxergar o corpo de Cristo como uma nova expressão espiritual de Israel. Então é a mesma coisa, só que de forma mais espiritual. Então eles vão acreditar que promessas que foram dadas a Israel vão ser espiritualmente cumpridas no corpo de Cristo. Vão acontecer, mas de forma espiritual, de forma simbólica talvez. Mas os que vão ler a Bíblia de forma literal normal, no método literal normal, eles vão enxergar uma distinção muito clara entre Israel e o corpo de Cristo, que eu acho que a gente vai estar vendo aqui. E você vai acabar tendo uma benção de poder separar e não misturar, na verdade, né, as bênçãos e promessas feitas à nação de Israel e as bênçãos e promessas feitas ao corpo de Cristo, que são diferentes. A gente vai ver coisas que foram ditas para o corpo de Cristo que nunca foram ditas para a nação de Israel, coisas que foram ditas para a nação de Israel que nunca foram ditas para o corpo de Cristo. Isso, para mim, sendo bem sincero, é uma das coisas mais importantes pra gente saber separar. Porque, mano, se eu não entendo isso aí, será que eu tô levando e aplicando coisa pra minha vida que eu não deveria estar aplicando? Será que as minhas esperanças pro futuro, daquilo que se trata, o que Deus prometeu a mim, será que eu tô entendendo isso de forma errada? Ok? É uma coisa interessante a se pensar. Então isso significa que houve uma mudança de programa. Olha que doideira. Onde Deus ele deixou de lidar com Israel para lidar agora com o corpo de Cristo. Olha que interessante. Se teve essa mudança, se tem diferença, alguma coisa aconteceu aí para isso mudar. Quando foi que aconteceu? Como foi que aconteceu?
por que que aconteceu. Então, isso também significa que a gente tem bênçãos específicas dadas a nós e que não foram prometidas a Israel, vice-versa, como eu acabei de falar. Mas que também no futuro Deus voltará a lidar com Israel como sua nação especial. Então, se Deus ele parou de... Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, se ele deu um pausa aí nas promessas de Israel, se ele não está cumprindo ainda, não cumpriu ainda essas promessas de Israel físicas, como muitas delas são, isso quer dizer que ele ainda vai, porque Deus, ele nunca quebrou uma promessa, isso é importante de saber. E isso também nos leva à próxima sessão, que a gente vai estar discutindo na próxima semana, que é do que se trata especificamente o corpo de Cristo. Como é que eu posso realmente ver isso aí? A gente acabou de falar que teve uma diferença, uma mudança. Como é que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Você lê a Bíblia, você nota uma mudança quando você vai ler o Velho Testamento e o Novo. Quando você vai ler os evangelhos, depois você começa a ler as cartas de Paulo, vocês já leram e viram algumas diferenças, algumas que talvez muitas pessoas vão dizer contradições. Não sei, cara. Mas é isso. Então, um breve resumo, a gente viu aí em relação à hermenêutica literal e normal. A gente deu uma introdução boa em relação a isso. Então, só para você entender tudo que a gente vai estar estudando aqui, a princípio, a ideia é estudar a estudar a Bíblia de forma literal, normal. Onde você vai poder estar estudando a Bíblia você mesmo, sem ter que ter a sua própria interpretação da Bíblia. Sem você ter que pensar se você está ou não pegando e colocando as suas próprias experiências pessoais, se você está pegando as experiências pessoais de outras pessoas, ou talvez as ideias ou esperanças que talvez você mesmo, ou pressuposições erradas talvez você tenha. A beleza é que com essa hermenêutica, com essa interpretação, você vai estar livre de qualquer tipo de pressuposição negativa ou talvez errada que você venha a ter. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você tem alguma dúvida, joga aí no comentário, por favor. Eu amaria poder responder. E próximo vídeo você vai poder ver aí. Eu não sei se eu já postei daqui para lá, mas com certeza eu postei. Você pode ir lá embaixo, clicar e assistir e continuar aprendendo com a palavra de Deus. É isso. É isso? É isso.